Olá pessoal, sejam todos aí muito bem-vindos, né? Nós estamos dando continuidade ao nosso curso aqui de Finanças Públicas e nós estamos analisando o histórico das finanças públicas no Brasil. Na aula passada, nós tivemos oportunidade de falar para você, né, a respeito aí da década de 1980 e também do governo Collor. Na nossa aula de hoje, nós queremos vislumbrar com você o Plano Real e quais são as medidas de combate ao déficit e ao endividamento público que serão tomadas pelo governo Fernando Henrique Cardoso com continuidade durante o governo Lula e também do governo Dilma Rousseff. Então vamos lá, vamos tentar entender um pouquinho da economia e das finanças públicas desse período. Você se recorda, né, que com o impeachment, com o impedimento de Fernando Collor de Mello, assume a presidência no Brasil o Itamar Franco. E após algumas tentativas de planos de estabilização macroeconômica, o governo Itamar chama o então ministro das Relações Exteriores, Fernando Henrique Cardoso, para assumir a pasta da Fazenda. Fernando Henrique, do PSDB, do Partido da Social Democracia Brasileira, era ligado a um grupo de economistas da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC-Rio. E nós sabemos que dentro da PUC-Rio, do seu corpo de professores, nós tínhamos pessoas como Pedro Malan, o Edmar Baixa, o Pércio Arida, o Gustavo Franco, o Gustavo Loyola e tantos outros que haviam, né, tido algum tipo de diagnóstico a respeito da inflação no Brasil. Particularmente, o André Lara Rezende e o Pércio Arida haviam lançado um paper acadêmico chamado de Larida, onde eles tentavam demonstrar que havia a possibilidade do controle inflacionário, tendo como diagnóstico de que a inflação era, por um lado, uma inflação inercial, ou seja, a memória inflacionária de períodos anteriores contaminando períodos posteriores, e também uma inflação de demanda, provocada, sobretudo, pelo excesso de gasto público. Sendo assim, eles propunham lá uma desindexação ortodoxa, portanto, sem qualquer tipo, né, de anúncio, né, feito aos 45 do segundo tempo, sem nenhuma medida por debaixo do tapete, mas que fossem todas as medidas dialogadas e explicadas para todos os agentes econômicos, de maneira que, né, sem ser de maneira de surpresa, de maneira heterodoxa, os agentes econômicos soubessem exatamente qual seria a estratégia do governo para chegar à estabilização da economia. E sendo assim, eles propunham lá, né, a retirada, né, da moeda antiga do mercado, a criação de uma moeda fictícia intermediária, que no Brasil mais tarde se chamará Unidade Real de Valor, estabelecendo-se uma paridade entre a moeda velha e a unidade real. Por um outro lado, num segundo momento, uma unidade real de valor equivaleria então à nova moeda, que no nosso caso fora lá então o real. A partir desse paper, né, começa-se a montagem daquilo que será o Plano Real. E esse plano foi cercado de etapas. E algumas dessas etapas a gente tem que conhecer porque elas impactam as contas públicas. Lembre-se você que o Brasil vinha de um déficit público, de um endividamento muito alto e de uma relação dívida-PIB igualmente alta. Sendo assim, era necessário, num primeiro momento, tentar fazer um contingenciamento dos gastos do governo e aumentar a arrecadação. Sendo assim, o governo então vai iniciar a primeira etapa de implementação do Plano Real entre 1993 e 1994. Então nós precisamos colocar no quadro para você quais foram as medidas que foram adotadas. Bacana? Então vamos lá para o nosso quadro em branco, vamos tentar entender essa questão, né? Então nós estamos falando aqui a respeito de finanças públicas. Lembrando para você que o período que nós queremos analisar agora, né, é o período a partir, né, de 1993, 94, né, até a crise econômica mundial do período de 2008. Essa será a nossa tarefa para a nossa aula de hoje.
E aí, observe você que o mais importante é a gente tentar entender a formulação do Plano Real. E o Plano Real, ele parte lá, né, de uma certa ortodoxia para dizer que a inflação no Brasil, ela tinha duas matrizes, né? De um lado, era lá uma inflação de demanda, provocada sobretudo pelo excesso do gasto público, e do outro lado, era uma inflação inercial, ou seja, a memória inflacionária do período anterior contaminando o período posterior. Sendo assim, né, havia necessidade de se dividir o Plano Real em etapas. E o que nos importa agora é tentarmos entender a primeira etapa. Então vamos revisar para você, né? Nós estamos falando de finanças públicas, do histórico das finanças públicas no Brasil entre 93 e 2008. A gente sabe que as finanças públicas estão intrinsecamente ligadas, né, à condição macroeconômica brasileira daquele período e, portanto, para a gente entender um, temos que entender o outro. Nós vamos entender, então, o Plano Real. O Plano Real, tal qual formulado pela equipe de economistas da PUC do Rio de Janeiro, tinha um diagnóstico da ortodoxia, de que a inflação no Brasil era uma inflação de demanda, provocada pela elevação do gasto público, e também uma inflação inercial. E aí, eu preciso entender qual fora a primeira etapa do plano. Então, vamos apagar aqui para compreendermos essa primeira etapa do Plano Real, que vai ajudar a gente a entender as finanças públicas do período, né? Então, essa primeira etapa, né, ela vai lá de 1993 até junho de 94, né? Então, num primeiro momento, o governo estabelece lá, né, um contingenciamento, né, que ficou conhecido como Plano de Ação Imediata. Esse plano de ação imediata se resolvia basicamente por uma redução de até 20% nos gastos da União. Portanto, o objetivo do governo nesse momento era provocar uma política fiscal contracionista, ou seja, a redução do gasto público para reduzir a demanda e, reduzindo a demanda, ser um dos componentes que poderia, no futuro, reduzir a inflação. Já que, se eu reduzo a demanda, a tendência de que no curto prazo a oferta agregada seja maior do que a demanda. Ora, se a oferta é maior do que a demanda, a tendência, então, do nível de preços é cair. E isso me ajuda no combate à inflação. Então, a primeira medida, né, fora lá, né, o plano de ação imediata, cujo objetivo, né, vamos colocar aqui, era reduzir, né, em no mínimo 20% o gasto público. A tese era de que a inflação, ao menos parcialmente, era lá uma inflação de demanda. Se essa inflação de demanda, basicamente provocada pela elevação do gasto público, ao conter o gasto público, eu contenho, ao menos em parte, o ímpeto inflacionário. Por um outro lado, né, o governo conseguiu aprovar o chamado Fundo Social de Emergência. Aqui o Fundo Social de Emergência, que, diga-se de passagem, pessoal, né, de social não tinha absolutamente nada, né? Tanto que, mais tarde, esse Fundo Social de Emergência será trocado o nome para DRU, que é a desvinculação das receitas da União. Lembre-se você que durante o período do regime militar, e nós estudamos isso aqui, nós tínhamos lá um tríplice orçamento, né? O orçamento geral da União, o orçamento monetário, que era o orçamento de execução, e nós tínhamos ainda o orçamento das estatais.
Qual fora a preocupação do Constituinte em 1988? Fora criar, primeiro, uma peça orçamentária única, tripartite, dividida em PPA, LDO e LOA, mas ao mesmo tempo... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para convidar vocês a conhecer o nosso curso completaço, atualizado, ponto a ponto do edital para a Secretaria de Fazenda do Estado de Goiás, auditor fiscal da Receita Estadual. Nós, eu, professor Luiz, juntamente com o professor André Fantoni, que é o coordenador desse curso, nós montamos um curso super competitivo, um curso que eu tenho certeza que vai fazer a diferença na sua aprovação. Só com professores top de linha, como você acabou de assistir essa videoaula nossa aí, demonstrativa, essa aula demonstrativa no YouTube. Meus amigos, minhas amigas, essa é apenas 30% de uma aula, tá? A aula tem muito mais coisa, o nosso curso é muito mais completo, nós colocamos aí apenas 40 horas, 45 horas no YouTube. Esse curso tem quase 450 horas. Ah, professor, é bastante coisa? Sim, claro. Legislação específica, direito tributário, contabilidade geral, auditoria, contabilidade avançada, ou seja, e mais todas as outras disciplinas que sempre são cobradas aí em concursos de carreira fiscal. Ó, olha só, quero dar um recado. Nós aqui da Lá Concursos, a partir de 2018, nós iremos atender todos os concursos de carreira fiscal no Brasil. Tá certo? Quer saber mais informações? Envie um WhatsApp para a gente ou acesse nosso site laconcurso.com.br que nós estaremos aqui prontos para te atender. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.